Direito de Literatura está de volta para debater o tema superinterpretação. Humberto Eco formulou esse conceito a partir de más interpretações que identificam textos literários. Ele identificou isso em textos literários. Essa é uma contribuição forte da teoria literária para o direito, né? Porque o direito nós temos todo o tempo essa questão, Jobim, que é a interpretação que vai além da discussão texto e norma, todo o tempo está em cima disso. Há uma certa, tenho dito que há um certo dumptismo, né, do personagem Dumpty, de Alice através do espelho, que acaba se adonando. Se apropriando, né? Se apropriando do texto. Quer dizer, o Eco, no fundo, faz uma trajetória parecida com o do direito. Ele primeiro solta os textos no sentido... a própria teoria literária faz um movimento e depois se dá conta que, como no direito, se você deixar solto, vira voluntarista. Aí você já não tem mais direito e já não tem mais literatura. Só que o risco que isso implica quando a gente está discutindo literatura não se compara à violência exercida pelo direito. Claro. Essa seria por causa da incidência social do direito. Imagina, sobretudo a responsabilidade. Claro, a responsabilidade política. Da decisão. Perfeito. O sujeito escreve, faz uma superinterpretação de uma obra literária e não acontece nada, ou leva 100 anos. Uma canetada de um juiz fazendo uma superinterpretação faz um estrago bárbaro, né? Exato. Ou prende pessoas, ou solta pessoas, enfim. E aí? Exato. Não, e eu falava exatamente no bloco anterior desse convite do espelho que o Machado de Assis faz, né? De análise da chamada alma exterior, e tem certa altura do conto em que ele, obviamente, vai relatar a sua experiência jovem. Ele tinha, do protagonista, o Jacobina, quando ele tinha 25 anos, e é nomeado guarda, né? O chamado alferes da Guarda Nacional. E a partir daquele ambiente que a gente conversava, quais são os ambientes propícios a esse tipo de coisa, né? Em certa altura da narrativa, ele diz assim, a alma exterior, né? Fazendo essa dicotomia entre interior e exterior, ele diz, a alma exterior pode se materializar como espetáculo. E é muito interessante ver como ela, aí o Machado faz a crítica contundente, o quanto ela pode se perder. Exatamente como um produto do chamado desenvolvimento de uma personalidade, vamos chamar assim, como arrogante, somada ao luxo, ou seja, e aí tem talvez uma expressão mais bonita do conto, o alferes eliminou o homem, ele diz assim. Porque o espelho, só para a gente conversar um pouco mais, o espelho foi um presente dado pela sua tia, né, em que ele é chamado, claro, cheio das regalias, a ficar um pouco numa fazenda da sua tia, etc., uma chácara, e ele dá um espelho. E ele vive ali durante algum tempo e é abandonado. O Jacobino é abandonado ali, e os próprios escravos se rebelam e vão embora, e ele fica completamente sozinho ali. E a única maneira dele se reconhecer, ele olhava o espelho e não conseguia se reconhecer. Entretanto, à medida em que ele se fardava, literalmente, é que a sua imagem se recompunha. É muito interessante porque, ao não se reconhecer, ele busca se enxergar através daquilo que é o mais vazio de tudo, né? Esse resto de admiração que existia, e de pompa e de circunstância. A gente vê como é interessante nos solipsismos, como diz o Lênin, mas nos autoritarismos de toda a ordem, né? Essa paixão pela própria imagem, o que permite exatamente fazer o que bem entender, né? E como um respaldo, vamos chamar assim, não só de legitimidade, mas de uma certa autoridade que nos assusta, exatamente porque nós temos responsabilidade sobre aquilo que se decide, né? E o Machado é genial exatamente nisso. Quando é que os nossos alferes eliminam-se, ou eliminam o homem em virtude dos alferes? O que leva a essa questão da possibilidade que o Jobim falou, o André complementou e o Drayton mediou, a condição como surge a superinterpretação, ou seja, a interpretação para além da possibilidade daquilo que nós aqui 4 entendemos e a tradição especificou para explicar um pouco a superinterpretação. Nós temos a interpretação sobre algo, digamos, que uma certa tradição que consideramos autêntica diz que aí vem uma interpretação e transforma aquilo em nada, dizendo nega tudo ou diz assim, Cartago ganhou a batalha de Roma, contra Roma. Ora,
Não, Roma ganhou. Não dá para dizer, não houve holocausto. O holocausto não existiu. E não existiu. Superinterpretação. E essa é uma questão da contribuição, que abriu o bloco com isso, da literatura para o direito. Há N exemplos na literatura que podem ser usadas, claro. Por favor, é nesse sentido, que é também, depois eu queria que o Drayton também ajudasse na questão de Wittgenstein, da linguagem privada e a pública. A discussão, e aí já preparo para o Drayton, a discussão aqui do Humberto Eco, por exemplo, o movimento que ele identifica é um primeiro momento em que se privilegia a intenção do autor. A gente poderia pensar isso no direito com a própria vontade do legislador, né? Aquele momento teórico em que se privilegia a vontade do autor da obra. Num segundo momento, e ele próprio Eco contribui para esse sentido, a vontade do leitor. Né? E aí um certo ressentimento, um certo arrependimento com isso, depois de ver o contorno que isso assume, né? Que é a própria concepção dele de a intenção da obra. Que não é a intenção da obra, a intenção André, do texto, mas não naquela ideia clássica. André, né? só para fazer para o nosso telespectador do direito se dar conta que a intenção do autor, que é a primeira fase, é a questão do século XIX, digamos, de um positivismo clássico. Não vamos falar dos positivismos posteriores, vamos ficar nesse, o clássico. Depois, a intenção, a querência... Do intérprete, do leitor. Do intérprete. Escola de Direito Livre, movimento de Direito Livre, que se livra. E num terceiro momento, ele não na democracia, o texto passa de novo... a ser uma baliza. A ser uma baliza. E dá para dizer isso, essa ideia? E aí, deixo para o Drayton, antes de dar os exemplos. Ele próprio, Eco, cita uma frase que todos dizem que é maliciosa, né, do Todorov, nessa discussão de estruturalismo, pós-estruturalismo, em que o Todorov diz, de sacanagem, um texto é apenas um piquenique, onde o autor entra com as palavras e os leitores com o sentido. Né? Essa é uma frase que o Eco sempre repete, mas que na origem é do Todorov, para justamente fazer essa crítica, de que, olha, não dá mais para acreditar nessa ideia do piquenique em que cada um traz o seu sentido. Então, assim, o que tem na base de uma superinterpretação, de alguma maneira, sempre é a vontade do leitor, a vontade do intérprete. Ela não se dá por uma outra razão. E se o intérprete tem poder, ele estabelece o poder que é. Aí vem a vontade do poder. Talvez aqui... Kelsen, interpretação como ato de vontade. Acho que para... o que nós estamos discutindo aqui são dois perigos, dois extremos. Né? O perigo de um objetivismo, achar que o texto está dizendo tudo, está tudo claro, que uma literalidade pegar a ideia de espelho, como se a mente... Filosofia como espelho da natureza. Como aparece em Rocha. Como se fosse um espelho. Aqui está tudo dado, tudo organizado, e a nossa mente é um espelho que reflete o que é. Então, essa é uma postura ingênua. O Gerd Bornheim, um livro fantástico de 100 páginas, chamado Introdução a Filosofar, descreveu isso como uma atitude dogmática no sentido negativo. No sentido... O dogma do encerrado em si. Exatamente, sem acrítico, né? Ou postura ingênua e comportamento dogmático. Depois, ele fala de uma atitude negativa, que é, não existe isso aqui, não existe o mundo, existe eu. O outro extremo. O outro extremo. Então, que é tão desprezível como o primeiro. Filosofia da consciência. Filosofia da consciência que não sai mais de si mesma. Né? É o teatro de Ionesco. Que é a frase última sempre do Canário. Exatamente, se ele sempre... O mundo, o resto é ilusão mentira. e mentira. É o Ionesco, no teatro de Ionesco, alguém no Globo da Morte, tá? Em cima de uma moto, girando em torno sempre, né? E nunca saindo, não há uma abertura, não há uma janela para fora. Ele não consegue mais sair. Então, nós, salvo o melhor juízo, queremos combater os dois extremos, né? Claro, e achar uma posição precária, mas mais saudável que as outras duas. Né? É a nossa condição, nós vamos sempre tatear, mas não dá para aderir aos extremos. E nessa entra a linguagem pública. Tanto é que aqui, no próprio texto do Canário, eles conversam e ele passa a compreender a linguagem do Canário para poder se entender. Sim. Então, há um momento de compreensão. A linguagem pública significa ele não pode viver sozinho, ele tem que interagir. E segundo as leituras que eu fiz sobre
como são os canários, geralmente eles não vivem sozinhos. Mas aí, Drayton, lembra que nós fizemos um programa em que nós pegamos até o Gert, e você começou, e aí eu disse, mas tem 1, 2, 3, né? Isso. É o positivo, o negativo, a intermediação, e aí tem um quarto. Tu colocaste o quarto. Que é o quarto que me parece que é as narrativas das pós-verdades, que é a dessubjetivação. Exatamente. Se esse é o momento do objeto... Mas pulando o terceiro. Sim. É que agora ficou confuso. Né? Só para resgatar o primeiro, claro, o segundo, o terceiro. mas esse é o ponto. A partir da clareza do Drayton. O Drayton veio aqui com uma clareza que assusta a gente. Né? Então só resgata o 1, 2, 3 e 4 dentro dos modelos. O primeiro que vocês estão falando é uma ideia de objetivismo. Objetivismo, o segundo, uma ideia de subjetivismo. O terceiro que aqui se salta é o intersubjetivismo, que ainda não é pleno. Ainda não. E aí agora já se pula para o quarto momento. Se quer pular para o quarto, exatamente para não cumprir o 3. Sim, para é um atalho. E não existe mais o triplo carpado, pá, por cima. Não existe mais sujeito, existe a narrativa. Só narrativa. E o texto mesmo, ele fica independente de tudo e qualquer coisa. O desaparecimento do sujeito que se fala hoje. Sim. E isso aparece num texto de Samuel Beckett, em que ele afirma, ele não diz eu penso, ele diz es wird gedacht, na tradução alemã. Isso está pensado. Está pensado. Está pensado. Mas não há um sujeito que está pensando isso, né? Então, esse quarto momento, desaparecimento do sujeito, ainda que seja interessante para a discussão na universidade, nas nossas aulas de filosofia, basta botar... Não, mas já dentro dos muros da universidade já não funciona. A gente saindo da universidade, então, não haveria o sujeito, haveria um feixe de impressões. Para escapar da metafísica, de que haveria um sujeito, algo muito forte, nós teríamos um feixe de impressões. E o exemplo mais banal que eu sempre dou é como condenar um réu. Sim, aí vem se não há sujeito, como é que ele vai ser condenado depois do processo todo? Se não é mais o mesmo. Drayton substitua a razão prática por uma razão comunicativa, é a mesma coisa. O juiz fica desonerado de fazer os discursos, os discursos de fundamentação prévia. Habermas cai nesse problema. Sim, mas essa razão comunicativa pode ser constrangida, está num espaço que é uma esfera pública. Diferente de alguns julgamentos que a gente conhece que não tem nada disso. Sim, aí sim começa o problema. Né? Não, por exemplo, num âmbito de debate parlamentar. E interessante que... Sendo um julgamento monocrático. Isso que o André está dizendo. Interessante que na primeira instância é monocrático, comumente. Na segunda instância já temos alguma interação comunicativa. Assim é monocrático. Sim. Em tese, haveria uma interação comunicativa. Em tese. Esse é o problema. Mas o direito de literatura vai para o terceiro bloco. E na volta vamos continuar a discussão sobre superinterpretação. Está animado? No próximo bloco vamos falar mais sobre essa questão, sempre mostrando como a literatura nos ensina e nos inspira para discutir esse tema. Nós já voltamos.